uma situação de fascismo, que eles pudessem ir à outra componente, aos quartéis, buscar as armas que não tinham para... Era o senhor, como militar, que controlava a estrutura civil armada, presumo? Eu não controlava a estrutura civil armada, eram componentes perfeitamente independentes. E esta tal estrutura civil armada estava mesmo armada? A estrutura civil armada, como eu acabei de dizer, não estava armada. Era constituída por trabalhadores, isto no projeto global. Era constituída por trabalhadores que recebiam instrução militar, que se organizavam para a possibilidade de um dia poderem pegar em armas que estavam nos quartéis para poderem fazer uma insurreição armada. E receberam a instrução militar? Receberam a instrução militar, esses trabalhadores? Estava previsto receber a instrução militar. Receberam ou não? Não posso garantir que tenham recebido. O senhor nunca deu instrução militar a civis? Nunca. Quais eram as outras componentes do projeto global? Uma era eu próprio. Foi considerado... A princípio não existia essa componente, mas... Era a componente Oscar. O quê? A componente Oscar. A certa altura foi julgado necessário para dar maior fogo ao projeto global, eu próprio me assumisse como uma componente de unidade para o projeto. Depois havia uma componente que era a Organização Política de Massas, que começou por ser uma associação política, a OUT, e que mais tarde passou a ser a Força de Unidade Popular, a FUP, e a quarta componente, também confidencial, era uma componente organizada nos quartéis e que se chamava exatamente quartéis. E estava organizada? Estava organizada. Havia mais militares nesse projeto global, além do Tenente Coronel? Pode revelar quem são? Não, senhor. Sr. Tenente Coronel, na entrevista que me concedeu, referiu que havia membros das FPs 25 que pertenciam à estrutura civil armada, aquilo que designou por ECA. Sim. Como é que distinguiam uns dos outros? Isso aí é que já não posso responder. Como é que pode dizer que uns pertenciam à ECA? Não faço ideia, porque inicialmente o projeto global foi estruturado em 1977. A primeira componente do projeto global a ser constituída foi exatamente a estrutura civil armada, em 1977. E a segunda componente a surgir foi a Organização Política de Massas, a OUT. Durante esse ano de 1977, eu percorri o país de norte a sul e fiz reuniões privadas com trabalhadores que tinham estado na minha campanha eleitoral de 76. Fui fazendo reuniões à porta fechada e fui tentando... Mas porquê à porta fechada? Porque eu não podia fazer atividade política abertamente. Só por isso? Só por isso. Não podia desenvolver atividade política de forma aberta. Isto é, não podia convocar a imprensa, não podia ser um militar no ativo. Como? Só por ser um militar no ativo. Exatamente. É estranho, porque o senhor estava farto de fazer declarações políticas. O senhor nunca perdeu a dimensão política desde o 25 de Abril. Mas devido a algumas declarações políticas que eu fui fazendo, inadvertidamente, ou confiante em que nada me aconteceria, fui punido por isso, do ponto de vista militar. Tenente Coronel Otelo Saraiva Carvalho, o senhor disse aqui que havia a componente Oscar. Eu estou a citar uma expressão sua, componente Oscar, depois havia as outras componentes. Sim. A componente Oscar, isto encerra uma personalidade. A personalidade Otelo Saraiva de Carvalho, que tinha, digamos, um protagonismo superior aos outros organismos. Presumo que o senhor seria o vértice da pirâmide dessa organização. Não, estava exatamente ao mesmo nível. Oscar é o seu pseudónimo. As quatro componentes estavam ao mesmo nível. Oscar era o seu pseudónimo. Por acaso, porque já vinha da clandestinidade do MFA. Muito bem. Esta linguagem cifrada que os senhores estão a utilizar agora, que o senhor utilizou, que o Alberto Teixeira de Carvalho também utilizou, não esclarece nada e não acredito que isto seja apenas por razões jurídicas ou por razões processuais, por razões que têm a ver com o facto do caso estar neste momento nos tribunais. Mas diga-me que linguagem... Os senhores, se alguém lhes acreditasse, tudo isto, projeto de síntese, projeto global, estrutura civil armada que não tem armas, no fundo, que era para um dia funcionar se, entretanto, eu sentado esteja ao cívico, tudo isto é uma história mal contada. O senhor acreditava se lhe contassem esta história? Eu acreditava. Acreditava. Pelo menos foi assim que eu concebi. Há pouco referiu que a estrutura civil armada e toda essa organização de trabalhadores era para responder a um eventual regresso do fascismo. Sim, acredita que em 1980 era possível o regresso ao fascismo? Não, mas em 1977, em 8 de dezembro de 1977, o Sr. Primeiro-Ministro fez um discurso na Assembleia da República em que disse que estavam criadas todas as condições no país para o regresso ao fascismo. Chamava-se Dr. Mário Soares. Dr. Mário Soares. E era Primeiro-Ministro. 3 anos depois, essas condições mantinham-se? Talvez já não se mantivessem tão agudamente como acontecia em 77. Mas mantinham-se? Julgo que sim.
Quem é que dirigia a estrutura civil armada, a estrutura civil desarmada, como o senhor diz? Quem é que dirigia essa estrutura? Não me lembro, nem sei quem eram, porque... Não se lembra ou não sabe? A direção, não sei. Quer dizer, aquilo era uma democracia de base ao nível das cúpulas, é isso que está a sugerir? Exatamente. Cada componente tinha a sua estrutura própria, fazia eleições no seu interior, decidia... Tenente Coronel Otelo Saraiva de Carvalho, não acha estranho que a sua organização, que o senhor assume como o Projeto Global, e as FP se assemelhem tanto a organizações internacionais ou organizações estrangeiras, como por exemplo o IRA e o Sinn Féin, que têm um braço político e um braço armado? Não acha estranhas estas coincidências? E, no fundo, os senhores não se organizaram segundo o modelo dos grupos guerrilheiros estrangeiros? De facto, a ideia que persiste em 1967 está longe de ser equivalente a qualquer desses grupos estrangeiros que está a referir. Aliás, as Brigadas Vermelhas nem sequer tinham cobertura política, por exemplo. Era um partido armado. Organizámos de forma diferente, de facto, das que está a referir, do Sinn Féin e do ETA, com a Batasuna, etc. Era completamente diferente. Pode ser que depois, isso não nego, tenha havido uma evolução em outro sentido. Organizámonos. A expressão é sua. Organizámonos de forma diferente, disse o senhor. Pois, exatamente. Organizámos nós, aqueles que estiveram no Projeto Global. Tinham relações com essas estruturas? Eu tive boas relações com o Sinn Féin. Tive também boas relações com o Hervé Batasuna. Tenente Coronel, disse-me há pouco que tentava explicar essa organização, essa articulação entre as diversas componentes do projeto global, em que não havia nenhuma que se sobressaísse, nenhuma com poder sobre a outra. Era um poder horizontal, atividade horizontal. É estranho vindo de um militar que obedece a uma hierarquia bastante rígida. Mas eu sou um militar diferente dos outros, Mas obedece aos seus superiores e tem... Exatamente, os meus louvores, consta sempre isso, disciplinado e disciplinador. Mas quando dou o salto no 25 de Abril, passo a ter concepções diferentes. Quando me mergulho em atividade política, as minhas concepções são diferentes da disciplina rígida militar. O senhor não assume em tempo nenhum que a estrutura civil armada ou desarmada seja exatamente a mesma coisa do que as Forças Populares 25 de Abril, nome público, porque era conhecido. Aliás, há bocado o José António Salvador puxou uma frase minha ali no spot de promoção, em que eu afirmo que estou convencido que muita gente que pertenceu à ECA não chegou a pertencer à ZP25 e muita gente da ZP25 não chegou a pertencer à ECA. Daniel Horácio declarou que pertenceu às FPs 25 de Abril. Também pertenceu à ECA. Portanto, eu acho que não é a altura de se fazer o julgamento público das FP25, precisamente porque nós não ele estamos ainda está... a fazer o julgamento público, queremos perceber só a história. Uma questão. Portanto, só permitir esta introdução. Acho que não é a altura de fazer o julgamento histórico, porque realmente há muitos processos pendentes, por uma questão de defesa, tanto pessoal como das outras pessoas, por uma questão também de dignidade. Eu não posso falar em nomes, mas nem posso confirmar... Não lhe perguntei nem nomes. posso confirmar ou desmentir, portanto, que tipo de organização vá lá é que pertenci, ou se pertencia à organização do Sr. Otelo Saraiva de Carvalho, ou se não pertencia. Mas como membro das FPs 25, que já declarou aqui, quais eram os objetivos políticos e que meios é que as FPs utilizaram para atingir esses objetivos? Os objetivos políticos das Forças Populares 25 de Abril era de fazer a Revolução Socialista, portanto, de ajudar os trabalhadores a fazer a Revolução Socialista, de se criarem como embrião de um exército revolucionário que pudesse ajudar os trabalhadores a fazer uma insurreição e tomar o poder pela via armada. Portanto, isto era a concepção das FP25. Acreditava no poder popular, na democracia de base, nos órgãos eleitos pela base. Portanto, era isto no que portanto, o ideário político das FP25. Naquela altura, considerávamos, efetivamente, que era possível neste país implantar, uma democracia de base. Pronto, era isso que nós pensávamos. E acreditava também que era possível o regresso ao fascismo? Acreditava que havia o perigo do regresso ao fascismo. Em 1980? Em 1980. E hoje, já agora? Hoje acho muito difícil. O senhor disse que acreditava nos elementos que eram eleitos para dirigir a organização. Foi isso que disse há pouco? Não, mas acreditava. Quem eram esses elementos que eram eleitos pela organização? Como é que funcionavam? Não lhe peço nomes, nós não queremos saber nomes. Eu repito que nós não queremos fazer julgamento nenhum. A organização tinha uma estrutura, portanto, uma estrutura o mais possível democrática. É evidente que estávamos em situação de clandestinidade,
Não podíamos ter uma estrutura completamente democrática. Mas, portanto, eles vinham eleitos precisamente da base como representantes dos sítios onde trabalhavam. E pronto, iam sendo eleitos de nível para nível e cada nível elegia o nível a seguir. Perante a descrição que ouvimos aqui feita pelo Tenente Coronel Otelo Saraiva de Carvalho do que era o projeto global, acha que as FP25 se poderiam ser enquadradas numa daquelas componentes que ele citou? Eu penso que não é a altura de dizer isso. Portanto, não, Helena Carmo, a senhora disse aqui na reportagem do José António Salvador, eu vou citá-la, que o Dr. Gaspar Castelo Branco era um indivíduo da pior espécie. A expressão é sua. Eu pergunto-lhe, sabe quem é que matou o ex-diretor-geral dos serviços prisionais? Não sei, mesmo que soubesse não dizia, porque eu não sou delatora nem dou nomes à polícia. Só por isso, mas não estou a dizer que não sei, até porque eu estava presa nessa altura. Mas acha justo que o tenham morto, portanto? Eu já fiz a declaração que foi ouvida aqui relativamente à morte do Dr. Gaspar Castelo Branco e continuo a pensar o que pensava naquela altura, portanto, quando fiz aquela gravação. Mas não tem dúvidas que foram os FP25 que mataram o Dr. Castelo Branco? Como disse, eu estava presa quando o Dr. Gaspar Castelo Branco foi morto. Como sabe, há organizações que dirigem as suas estruturas no exterior melhor da prisão do que se estivessem calmamente sentados nas suas casas clandestinas. Eu nem sequer fui condenada como dirigente das FPs 25, de qualquer das maneiras, independentemente de quem matou o Dr. Gaspar Castelo Branco, é uma ação de violência que eu não repudio. Não tem dúvidas que foram os FP25 que o mataram? Não me cabe a mim julgar as ações, portanto eu não vou dar em relação a isso mais informações do que aquelas que a polícia já tem. Dr. Artur Marques, se a memória não me traiçoa, no julgamento de Monsanto, referiu-se ao Dr. Gaspar Castelo Branco como uma pessoa que tinha um comportamento criminoso em relação aos presos. Recorda-se disto? Admito que sim. Lembra-se porque é que fez essa declaração? Penso que foi por causa da greve da fome. Na altura tinha havido uma greve da fome e os presos estavam a ser bastante maltratados. Eu penso que será nesse contexto. Admito que tenha dito isto nesse contexto. A família de Gaspar Castelo Branco ainda hoje se sente injustiçada. Um dos filhos de Gaspar Castelo Branco, já vimos aliás naquela reportagem, diz-se contra o indulto presidencial e espera que mais tarde ou mais cedo seja esclarecida a morte do pai. Faz no próximo dia 15 de fevereiro 8 anos que o meu pai morreu e tal como ele morreram mais 12 pessoas, desde uma criança, polícias e empresários. E ainda hoje vejo todo este assunto a ser tratado com certo impudor, sem vergonha, sem arrependimento. Até agora não vi ninguém das FPs 25 a dizer peço desculpa, nós procedemos mal. No meio vejo por este andar a história tratará o Sr. Otelo Saraiva de Carvalho como um herói de Abril e no fundo o que ele é um chefe de um bando de assassinos que levava toda a gente para o campo pequeno e lhes dava tiros. E no meio de tudo isto vejo que a Justiça se demitiu. O Presidente da República, como responsável máximo do indulto, não foi Presidente de todos os portugueses. Preocupou-se com a política, preocupou-se com uma pretensa pacificação, preocupou-se com os assassinos. Não se preocupou com quem se devia ter preocupado em primeiro lugar, que era com as vítimas e com os familiares das vítimas que sofreram e que ainda hoje sofrem. Tomou a atitude mais fácil, a atitude que menores responsabilidades lhe trazia, mas foi com certeza a mais injusta. Também o Primeiro-Ministro e o Ministro da Justiça contribuíram para esta demissão da Justiça. Tudo fizeram crer que as FPs 25 não existiram. Sacudiram a água do capote. O Primeiro-Ministro nem se dignou a aparecer no enterro do meu pai. Teve medo. Compreende-se, porque o medo é uma atitude natural. Uma semana antes de morrer, o meu pai perguntava se me derem um tiro, como é que reagirão as associações de defesa dos direitos humanos? E a verdade é que elas se calaram. Víamos muitas associações preocupadas com o estado das FPs, quando estavam em greve da fome, com as condições em que estavam presos, mas não vi nenhuma manifestação de repúdio que dessas associações e da maioria dos deputados quando o meu pai foi assassinado.
É natural que ele fosse assassinado, porque era dos poucos que tinha coragem para combater as FPs-25. Não nos esqueçamos que 6 meses antes do meu pai morrer, cerca de 8 operacionais fugiram da penitenciária de Lisboa. E o meu pai era o único que lhes queria pôr condições rígidas e condições para eles não voltarem a fugir. E, naturalmente, foi o primeiro a ser sacrificado. Porque o meu pai sempre assumiu as responsabilidades que lhe competiam e de outros que estavam acima dele. E todos preferiram sacudir a água do capote. Foi, com certeza, a solução mais fácil, mas foi, de certeza, a mais injusta. Miguel Castelo Branco foi convidado para estar presente no debate desta noite, preferiu não aceitar, daí optarmos por colocarmos as suas declarações nesta gravação. Alberto Teixeira de Carvalho, esta questão levanta outras, como é óbvio. Como eram escolhidos os alvos das FP25? Eu, como disse na minha peça, que me passaram anteriormente, e que passaram também nos telejornais, ou nos jornais da noite, havia primeiro, nos organismos de base dessa região que seria o potencial alvo, fazia-se um apanhado do seu passado repressivo. Fazia-se vigilância sobre as pessoas? Eu não estou a dizer isso. O senhor perguntou-me quais eram as razões políticas para justificar uma atitude dessas. Se faziam investigações sobre o seu passado, eu pergunto se faziam vigilância. Se efetivamente fosse depois, nesse organismo de síntese, discutido a questão de essa ação ir para a frente, teria que se fazer vigilância para saber os passos desse alvo, não é? Agora, fundamentalmente, a decisão era tomada no seu passado político, no seu passado, fundamentalmente, a nível de empresa. E o que tem acontecido, e o que aconteceu à época, foi que não houve repúdio, à época, de nenhuma estrutura dos trabalhadores quando foi assassinado algum empresário ou foi algum baleado. Normalmente eram sempre empresas que estavam em conflitos laborais que... Alberto Teixeira de Carvalho, desculpe, não houve repúdio. Como é que o senhor sabe isso? Não houve repúdio perante assassinato? O Sr. Carlos Magno, diga-me se houve, à época, sim, qualquer comunicado de alguma comissão de trabalhadores ou eu lembro de algum de ver comunicados sindicato, das estruturas sindicais, por exemplo, criticando as FP25 por roubarem salário, empresas no último dia do mês, quando tinham os salários para pagar aos trabalhadores. Mas isso já lá vamos. E, portanto, repúdio da parte de muita gente, houve as ações das FP25. Os guardas prisionais também são trabalhadores. Exatamente, os guardas prisionais são trabalhadores. Mas continua o seu raciocínio. Os guardas prisionais repudiaram o assassínio de Gaspar Castelo Branco. Mas repudiaram quem? Vigorosamente, a associação que representava os guardas prisionais. Pois, na época também houve informações que também houve guardas prisionais que beberam champanhe nesse dia. Alguma vez se enganaram nos alvos? Enganaram como? Politicamente? Não, se enganaram nos alvos, se enganaram na pessoa. Se houve uma troca de pessoas? Julgo que não, mas eu também não estava ao par de todas as coisas, não é? Houve pelo menos um caso. Pelo menos um caso que eu não queria explorar, mas... Qual? O caso de São Mansos. Sim, mas isso já foi assumido à época... Além desse, houve mais algum caso? Tem conhecimento que tenha havido mais algum caso de engano nos alvos? Que eu me lembro neste momento, sabe que isso já passou há muito tempo, não me lembro. Mas a me avivar a memória... Agora, nessa época, em relação à criança São Mansos, efetivamente nem o objetivo era a criança São Mansos. Já foi explicado em várias peças. Eu também tive a oportunidade de explicar. À altura, as FPs fez um comunicado em que lamentava o facto. Significa isso que tudo o resto, tirando a criança de São Mansos, tudo o resto que fizeram foi bem feito. Não se arrependem de nada daquilo que fizeram. O termo de arrependimento acho que não se deve empregar em pessoas que estão com motivações políticas. Porque, à época, eu pessoalmente estava motivado politicamente pelo projeto que achava que era correto para a época e por isso não me posso dizer que arrependo. Disse-me que havia investigações que se investigava o passado político ao nível da empresa dos potenciais alvos. Faziam fecheiros dessas pessoas? Tinham uma lista, digamos, de potenciais alvos? Sim, acho que houve uma época, eu sei o que é que está a falar, eu acho que uma ocasião foi apreendido umas... 2.000 fichas? Não sei o número. 2.000? Não sei, não é como eu digo, não lhe posso dizer porque havia uma investigação de pessoas. Mas também em relação a essas fichas, eu lembro-me, fazendo um bocado de esforço de memória, julgo que também apareceram muitas fichas que não eram verdades.
Conhecia essas fichas? Se eu conhecia as fichas? Conhecia nos jornais. Só? Sim. Helena Carmo, estas fichas serviam para quê? Não faço a mínima ideia, nem me parece que essa seja uma questão fundamental. Não houve, com certeza, 2.000 atentados das FPs 25. Eu não disse isso, eu disse que havia 2.000 fichas com... Em muitas outras organizações encontrará, com certeza, fichas identificando pessoas, de onde não se pode seguramente depreender que se pretendia com isso fazer atentados em relação a elas. Portanto, o facto de haver referências, seja a quem for, seja em que organização for, não permite a ninguém, muito menos à polícia, depreender que daí se vai pegar nessa gente e fazer alvos de qualquer espécie de atentados. Eu não disse nada nisso, nem disse sequer que as fichas eram... Há aqui uma condução de avaliar da situação. Eu não disse sequer que as fichas eram das FP25. Admite que as fichas fossem de outra organização? Eu não admito nem deixo de admitir, porque o facto de haverem fichas não tiro daí nenhuma conclusão. Aquelas fichas eram bastante comprometedoras, pelo menos aquilo que foi divulgado pelos jornais. Eu não os conheço, sei o que a manipulação de informação foi feita, neste caso, em relação a muitas outras provas. De um papel pode-se tirar muitas avaliações. E o caso dessas fichas foi um dos casos em que se manipulou, portanto, a recolha de informação. Qual seria a sua reação se subitamente aparecessem numa rua, numa casa, na Rua dos Navegantes, como foi o caso destas fichas, se aparecesse uma ficha com os seus dados pessoais? Eu lembro que o Tenente-Coronel Otelo Saraiva de Carvalho protestou porque uma vez na televisão apareceu a sua ficha exibida no ecrã, como isso deu alguma polémica pública, exatamente porque estava a devassar a vida íntima de alguém. Acham justo ter utilizado essas fichas mesmo para fazer, ou para selecionar os alvos, ou para estudar o passado das pessoas? Acham legítimo do ponto de vista revolucionário, do ponto de vista dos ideais que animavam a vossa organização? É também muito ilegítimo que estejamos todos fichados pelas polícias que funcionam hoje em Portugal e ninguém se manifesta contra isso. Há muita gente a protestar contra isso. Muito pouca, não pelo menos a suficiente para que elas acabem. Houve suspeitas de que estas fichas tivessem pertencido ao Partido Revolucionário do Proletariado, ao PRP. Nós temos também neste programa Carlos Antunes e Isabel do Carmo. Estas fichas seriam, porventura, do PRP? A quem é a pergunta? É um dos dois. É um dos dois. Olha, eu há pouco fiz-lhe sinal, queria falar por causa da intervenção... Mas responda primeiro a esta pergunta. Do filho do... Eu respondo primeiro à pergunta e depois eu faço então primeiro à pergunta. Estas fichas seriam... Eu gostava de falar sobre... Mas responda à pergunta, por favor. As fichas não eram do PRP, mas ao que me consta eram de uma casa comercial, inócuas como tal, com referências a pessoas e foram a clientes e foram assim... Estamos a falar das mesmas fichas. E foram recuperadas, que eu saiba... Não foi do PRP. Que eu saiba realmente a FUPFP 25 recuperou essas fichas dessa maneira. Pode ser que a informação... Recuperou essas fichas dessa maneira? Sim, é uma informação que me é dada, mas não tem nada a ver com o PRP. Nunca as vi, não tem nada a ver com o PRP. Mas não eram com certeza fichas de policiamento. Mas a Isabel do Carmo assume ou não que... assume-se ou não como mãe ideológica, passa a expressão, das FP25? Essa do papel maternal é engraçado. É uma mulher? Não. Eu fui capaz de ser madrasta. Porque como é público e notório, as FP25 foram criadas, estava eu na prisão, em completa divergência a partir de uma cisão no PRP, exatamente. Foi por causa do assassinato do José Plácido que rompeu... não foi, com certeza. Mas houve uma carta que escreveram nessa altura repudiando o ato. Houve uma... Pensa que isso foi a primeira ação das FPs 25 de Abril? Não sei se foi. Já agora convém contar a história do José Plácido. José Plácido foi um dissidente do PRP que acabou morto pelos seus ex-companheiros. Não sei por quem foi morto. Até pode ter sido morto pela polícia. A polícia, de vez em quando, faz essas coisas. As várias polícias. Agora, eu sou contra a pena de morte. Sou contra a pena de morte, fui sempre contra a pena de morte, sou atualmente contra a pena de morte e sou contra qualquer supressão da vida humana, mesmo que seja a do Dr. Castelo Branco. É essa a fronteira entre as FPs 25 de Abril que sucederam ao PRP e o PRP? Naturalmente, em matéria de concepção de luta contra o poder, é uma fronteira importante, a questão da vida humana é uma fronteira importante. O PRP, quando foi criado nos anos 70, no final da ditadura salazarista e marcelista, nunca previu nas suas ações armadas homicídios. Pelo contrário, o PRP teve uma longa discussão interna nessa altura, em 70, em que previu que nunca
mataria ninguém. Mas porque achava que não havia condições de luta para isso? Condições sociais para isso? Achava que este tipo de ação armada isolada, enfim, não era uma guerra aberta, não é? Na guerra aberta será hipócrita dizer ninguém vai matar ninguém. Ninguém sabe a vivo, diria o Jim Morrison, não é o contrário, não é? Agora, neste tipo de ação, ninguém tem o direito de decidir da vida dos outros. Ninguém tem o direito de decidir da vida dos outros. Admito que foi esse, de facto, o motivo da decisão do PRP, que veio mais tarde dar origem às FP25. Esta orientação foi uma orientação desde o princípio do PRP, como sabem, nas ações antes do 25 de Abril, e dificilmente, porque eram alvos especiais, etc., se conseguiu que realmente isso se fizesse sem perdas humanas. Isso foi uma orientação constante e é bom que se diga. Foi esse ou não o motivo da decisão? Foi essa a diferença? Não foi esse o motivo. Doutora Isabel do Carmo, esclareça-me só, diga-me só sim ou não. As pessoas que saíram do PRP, em divergência consigo na altura, saíram porque eles eram ou não mais radicais, mais adeptos da violência, da pena de morte? Foi toda uma... Não, a pena de morte aqui é apenas um dos aspectos. Foi toda uma concepção de luta que... Incluindo esses aspectos? Em todos os aspectos. Mas... naturalmente que isso era uma discussão que existia no seio da esquerda revolucionária e que tinha sentido de existir ao mesmo tempo que nem sequer se discutiam os outros que matam friamente, como a moçada.